canção que a gente vai fazer agora é uma canção linda, traz uma mensagem maravilhosa. É dos mineiros Tim e Vanessa e o nome dela é Aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa noite aos que compartilharão dessa reflexão. Congratulações aos trabalhadores da Confraternização Espírita Baiana em Salvador. Agradecemos a Celso, Seara e a Ramon pelo convite para que hoje, dia 19 de julho de 2012, uma segunda-feira, 19h30, nós estejamos fazendo essa reflexão sobre um tema que é dos mais importantes para a nossa vida, que nós iremos refletir hoje sobre a estrutura do Evangelho de Jesus e o que ele representa em nossas vidas. A nossa evolução espiritual ocorreu degrau por degrau. Ela continua ocorrendo aos poucos. Costumeiramente, nós escutamos cristãos se confessarem desanimados ao saber que eles terão que trilhar um caminho muito longo na concepção deles
para a evolução. Eles falam assim como se estivessem desanimados, e eles não sabem que materialmente, num dia, um miserável se torna milionário ganhando, por exemplo, na loteria. Mas a nossa evolução espiritual, ela não pode ocorrer de um dia para o outro. Um ateu assassino, ele não se torna um Chico Xavier de um dia para o outro. Tudo na vida material precisa, para ser bem construído, de um planejamento, de know-how, como do saber fazer, do conhecer. Precisa de um projeto, precisa de pessoal qualificado, tem que possuir uma técnica, fazer um planejamento. Imaginem como precisa ser planejada o nosso projeto de crescimento espiritual. A característica do materialismo, e é por isso que nós somos assim, é o imediatismo. Tudo tem que ser rápido. Mas com o crescimento moral, isso não acontece. O processo é de longo prazo. Não acontece o fast food, rápido. Tudo tem que ser rápido. O cristianismo surgiu, historicamente, como continuação e aperfeiçoamento da revelação dada por Deus a nós todos, seres humanos. Jesus veio dar continuidade e exemplificar essa revelação. A fé, no entanto, ela se tornou dogmática na mão de políticos e de religiosos que não tinham escrúpulos. O Espiritismo surgiu para dar à fé uma direção racional e iluminar a vida espiritual das pessoas. O Evangelho passou a ser um instrumento de adequação e adaptação à vida nas suas mais diversas manifestações. O Espiritismo esclareceu que o Evangelho, entendido como crença, na realidade, é Evangelho de conhecimento das leis que governam o espírito. Imagine se todos nós soubéssemos que o Evangelho é um código moral. As pessoas não fazem ideia de que o Evangelho é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias de nossa vida. Não importa se estão nos referindo à nossa vida privada ou à nossa vida pública. O Evangelho, ele nos orienta para a ação, quer nós estejamos encarnados, quer nós estejamos desencarnados. Em sua essência, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, nós vamos tentar mostrar que o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. O Evangelho é fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho para a sabedoria, da paz
e do progresso espiritual. Esse guia, acreditem, pode nortear nossa vida e nossas aspirações. E a sua simples observância já seria o suficiente para transformar o nosso mundo, esse nosso planeta, num local de prosperidade. A palavra Evangelho significa boas notícias. Essa palavra foi aplicada durante todo esse tempo, em vários contextos. Como expressão, já era utilizada muito antes de se referir a Jesus. A palavra Evangelho se tornou popular 31 a.C., 31 anos antes de Jesus nascer, encarnar. E ao ser utilizada, ela foi utilizada para celebrar a vitória de Otávio César sobre Marco Antônio. Otávio César é aquele que nós conheceríamos como Augusto, que depois de 13 anos de guerra civil em Roma, ocorreu a batalha decisiva entre os dois, distante da cidade, foi no mar e longe da cidade. Todos esperavam ansiosamente por notícias da frente de batalha. Por fim, Roma foi informada do que havia acontecido. Foram boas as notícias recebidas. Otávio César conquistou uma grande vitória. A paz que eles almejavam depois de tanto tempo em guerra seria agora possível. Uma expressão boa nova, que é o Evangelho, se tornou comum para anunciar ao mundo que Otávio traria paz, justiça e prosperidade. No Novo Testamento, a boa nova, essa palavra Evangelho, aparece 76 vezes. No Evangelho de Marcos, ele escreveu que Jesus foi para a Galiléia anunciando as boas novas. Não as boas novas de César, como nós já nos referimos, mas as boas novas de Deus. O seu anúncio consistia em dizer que os tempos são chegados. Agora a gente pergunta, que tempo seria esse? A evolução não dá salto, meus irmãos. Não adianta estarmos desenvolvendo a ciência convencional e a filosofia sem desenvolvermos a moralidade espiritual. Todos nós, saibamos ou não, nós somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se alteram substancialmente. E por quê? Simplesmente pelo fato de que o seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. São condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Nós temos o tempo todo alternando o tempo entre guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, ameaça de uma terceira guerra atômica, e entre elas nós estamos convivendo com pestes, com pandemias. O sentido profundo de todas as parábolas, o sentido profundo das parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja,
nós conseguimos uma visão mais aproximada do Criador. Nós passamos a refletir mais intensa e conscientemente. Desenvolvemos uma percepção mais ampla do verdadeiro sentido da vida. Pode-se notar que os seres humanos de hoje também já não são os mesmos. As cidades não são as mesmas. Os costumes já não são os mesmos. A ciência convencional, ela tem divergência entre seus membros. E foram eles que criaram essa divergência entre a religião e a ciência como se fossem coisas separadas. O universo não é constituído apenas de matéria. E a ciência convencional limitou seu objeto de estudo à matéria. O universo é constituído de Deus, de espírito e de matéria. E para religar esses saberes, nós tivemos que precisar nos comunicar com a comunidade extraexistencial. Ainda possuímos uma ideia precária do que é existência. Nós confundimos existência, o existir com conviver. E isso, a comunicação com os outros planos, só foi possível através da mediunidade. Muitos dos autores sacros, em geral, foram durante muito tempo, para a maioria de todos nós, ininteligíveis. Alguns parecendo até irracionais os escritos deles. Parecia faltar uma chave que facilitasse para nós aprendermos o verdadeiro sentido de seus ensinamentos. Moisés veio até nós na qualidade de primeiro revelador. Ele enviado como missão, ele veio como missionário. Ele trouxe para a gente o germe da mais ampla moral cristã. Em seguida, Jesus nos trazendo o Evangelho. Mesmo assim, suas palavras foram mal entendidas e até mal utilizadas. Então, sob a orientação de Jesus, mas não mais através de um homem, mas através de uma multidão de espíritos que foram trazidos de forma organizada ao planeta Terra para fazer contato com nós encarnados. Estabeleceu-se aí uma comunicação interexistencial. Não foi mais a opinião de um homem, mas a voz unânime dos espíritos que vieram lançar sementes que estavam muito acima das possibilidades de entendimento do planeta Terra. E aí se fez o que nós poderíamos chamar de uma fecundação espiritual. Moisés abre o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. A revelação de Moisés já causou muito impacto aos da época. Só existia a cultura egípcia e a cultura grega. Moisés mostra um Deus justiceiro, ao passo que Jesus nos revela um Pai que educa e aperfeiçoa. As revelações que chegam até nós são gradativas e apropriadas ao nosso nível de consciência. O Espiritismo é patrimônio filosófico, conjunto de princípios que estão na lei do universo e não é propriedade de uma religião.
O Evangelho pode, para efeito didático, ser dividido em várias partes. Atos comuns da vida de Jesus. A gente perguntaria: Jesus subiu ao céu com o corpo físico? Existe até um filme aí, o Antônio Bandeira, que chama O Corpo, que eu recomendo que vocês assistam. Jesus teve irmãos? Depois dos atos comuns da vida de Jesus, os ditos milagres. Jesus ressuscitou Lázaro, porque se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro morto, ele estaria derrogando uma das leis da natureza. As predições, a volta de Jesus no final dos tempos, que Jesus vai ter a segunda vida de Jesus. E, por fim, as palavras que foram tomadas para aprofundamento de dogma das religiões. O Espiritismo não entrou nessa seara. O Espiritismo se preocupou com a questão moral, porque essas outras questões têm sido objeto de controvérsia. Mas o ensino moral, ele se conserva intocável. Diante do ensino moral, até a incredulidade se curva. É um terreno onde os cultos podem se reunir, qualquer que sejam suas crenças. Você não discorda dos aspectos morais. Por isso, a edição do Evangelho segundo o Espiritismo apenas exige que cada um de nós faça a reforma de si mesmo. Autoconhecimento e reforma de si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo torna-se uma obra de utilidade para todos os homens, porque ele possui a chave que faltava, conforme pode concluir todos aqueles que têm estudado seriamente. Todos aqueles que estudam o Espiritismo de forma contínua e de uma forma séria, vai concluir que ele é a chave que faltava para o entendimento de todas essas revelações que têm chegado para nós. Cada preceito é acompanhado de instruções dos Espíritos, que são as vozes do céu. Na época da elaboração da codificação, espíritos de várias regiões do mundo ditaram essas instruções por diferentes médios, além daqueles médios que participavam das mediúnicas na Sociedade Espírita de Paris. E essa relação estabelecida se tornou permanente entre os homens e o mundo invisível, entre os encarnados e os desencarnados. Com isso, a lei evangélica não permanecerá como letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá compelido a pô-la em prática, porque os guias espirituais vão nos aconselhar. O Espiritismo chegou numa época de efervescência da ciência, do positivismo, da lei da evolução das espécies, porque o conhecimento intelectual vem antes do amor, uma vez que nós precisamos primeiro conhecer para depois entender. Ninguém não entende o que não conhece. O Espírito de Verdade, ele escreve no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície do planeta Terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Homens e irmãos, estamos junto de vós. São chegados tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas e glorificar os justos. Foram mais de 1.100 espíritas em todo o planeta que estiveram ligados a Kardec durante essa obra.
Essa verificação ampliada se constituiu uma garantia da universalidade do conhecimento adquirido. Então, em 18 de julho de 1863, fica pronta a edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, inclusive, recebe do mundo espiritual uma informação enfatizando que esse livro terá considerável influência, pois foi explanado nesse livro questões capitais, e não só do mundo religioso, não só para o mundo religioso, mas para a vida prática das nações. Essas instruções são excelentes no âmbito religioso, mas são também máximas, são princípios para que as nações mudem seu comportamento sociais e morais. Os espíritos dizem para Kardec: fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista de interesses gerais, do ponto de vista dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A planeta Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há muito tempo, seus amigos de além-túmulo as instruíram. Lança, pois, a semente que lhe confiamos, os espíritos confiaram a Kardec, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem. Como o mundo no século XIX estava entrando em contato com a descoberta científica, vocês imaginem que em 1859, em novembro, Charles Darwin editou a Evolução das Espécies. Em 1804, a invenção da locomotiva. Em 1816, fotografia. Em 1846, a invenção da anestesia. Em 1854, a lâmpada. O termômetro foi em 1866. A pilha, 1881. Então, essas descobertas científicas, algumas, por vezes, pareciam contrastar com afirmações religiosas. Aí teve que surgir o Espiritismo. Se o Espiritismo surgisse antes, teria abortado. Na questão 614, os Espíritos respondem a Kardec que a lei divina é a única para a felicidade do homem e a lei natural. Todas as leis materiais e as leis divinas são leis naturais. Não existe nada de sobrenatural aí. Depois, na questão 621, está dito que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Se a lei está escrita na nossa consciência, o que impede de nós acessarmos? As vozes do mundo ainda ocupam mais espaço em nós. Muito mais do que a voz da nossa consciência. É por isso que ela abafa. A voz do mundo abafa em nós a voz da nossa consciência. Aí vocês perguntariam: então nós já temos a lei, já temos o livro, que é a consciência. Aí você pergunta: nós temos a lei, temos o livro, que é a consciência, e o professor. Aí vem Jesus, que é o professor. E para que o conteúdo do Evangelho fique de uma vez claro, vem o Espiritismo, que organiza em 28 capítulos. Esses capítulos estão organizados da seguinte forma: um capítulo sucede o outro. É um verdadeiro programa de ensino. As máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo a natureza delas. Um capítulo lança a base para você entender o capítulo seguinte. Do capítulo 1 até o capítulo 4, os elementos necessários para você entender o ensino. Não vim destruir a lei,
Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Depois eu vou entrar em detalhe sobre esses 4 ensinamentos. Depois de lançar a base, Kardec retorna à questão 170 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação, quando não há mais necessidade de reencarnar? Em espírito bem-aventurado, ou seja, em espírito puro. E não é sem motivo que você encontra no Evangelho, do capítulo 5 até o 10, o nosso processo de redenção individual, que é nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os que são misericordiosos. São espíritos que já atingiram a bem-aventurança, são espíritos puros. E da questão, é interessante que vocês vejam esse vídeo e peguem o livro do Evangelho segundo o Espírito para contestar isso. E na questão 11 até a questão 7 tem orientações, exercícios diários que nós temos que fazer para atingir a perfeição. Amar ao próximo, amar ao inimigo, não saiba a sua mão esquerda o que dê à direita, honrar pai e mãe. Fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a Mamon e ser de perfeitos. Da questão 18 até a questão 26, nós retornamos à mensagem de Kardec, que ele recebeu, sobre a influência do Evangelho na vida prática das nações, tratando de aspecto coletivo, da redenção coletiva. Aí no capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos. O alerta de que o convite é para todos, mas poucos o aceitam. E se já possuímos o Velho e o Novo Testamento, Moisés e Jesus, e se Jesus ensinou as leis de Deus, os Espíritos têm alguma coisa a nos ensinar? Kardec pergunta. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam que as palavras de Jesus eram frequentemente alegóricas e em parábolas, porque falava segundo a época e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar com ela, senão ela ofusca. Você não pode encandear as pessoas, você vai ofuscá-la. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 73 citações de Mateus, 30 de Lucas, 18 de Marcos, 8 de João, 2 de Atos dos Apóstolos. Estão lá 12 citações do Velho Testamento e mais 100 mensagens de diferentes espíritos. A exemplo de Santo Agostinho, João, o Evangelista, São Luís, Erasto, Espírito de Verdade, uma rainha da França e Cáritas. Por fim, nós podemos consultar o Evangelho abrindo aleatoriamente e os nossos benfeitores providenciarão que recebamos a mensagem que precisamos. Mas, para estudar o Evangelho, recomendamos que seja feito sequencialmente, capítulo por capítulo. Somente o estudo sério e sequenciado do Evangelho é que vai nos convencer de que ele é o roteiro infalível para a verdadeira felicidade. Aquela felicidade plena que Jesus afirmou que não é desse mundo. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Posso lhe dar a felicidade que esse mundo não lhe dá. É importante que tenhamos a consciência do que somos. Seres inteligentes, do universo criado por Deus,
Precisamos nos amar para poder amarmos o próximo. Temos uma inteligência ignorante que não processa nada. Nós precisamos colocar informação no nosso computador. Se colocamos conhecimento na nossa inteligência, nós passamos a poder fazer, entendeu? Melhores escolhas. O nosso Pai nos deu Jesus vivenciando o que precisamos aprender. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como alcançar a perfeição? Através dos evangelistas nós recebemos o Evangelho de Jesus, que foi mais detalhado há 155 anos atrás, com entendimento segundo a doutrina espírita. Ficou então mais fácil agora qualquer um compreender o Evangelho. O Evangelho ele deve ser estudado com embasamento do Livro dos Espíritos. Muitos não sabem que as coisas do Espírito e muitos não querem saber. Apesar desse conhecimento estar disponível em todas as mídias que nós conhecemos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos nos aprofundar nesse conhecimento é a mensagem que eu deixo aqui. Boa noite e que Deus continue nos abençoando. Essa canção que a gente vai fazer agora é uma canção que foi psicografada e o mentor e o autor espiritual dessa canção foi contemporâneo do nosso querido Francisco de Assis. No momento em que ele passava por uma dor, Francisco o auxiliou. Hoje ele traz essa canção para o nosso Cavaleiro da Luz. O nome dessa canção é Canção para Francisco. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança.